vamos nos ajoelhar para nós falar com nosso Deus? Grande Deus que habita nas alturas do céu, aqui está um pouco do teu povo, clamando por sua misericórdia, Pai. Pois sabemos que as tuas misericórdias renovam a cada manhã, por isso viemos te pedir que o Senhor renove nosso coração, nossa alma, nosso proceder e nossa mente, Pai. Para que nós possamos compreender e praticar tudo aquilo que vai ser falado hoje, Pai. Abençoe cada família representada. Que o Senhor também venha abençoar aqueles que não puderam vir, Pai, o Senhor, na próxima terça-feira, que eles possam estar aqui conosco. Abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão encarcerados. Que o Senhor venha fazer o melhor na vida de cada um deles, Pai. Que o nosso irmão vai abrir a tua palavra, que seja feita a tua vontade, Pai. Que ele venha falar de acordo com a tua vontade e teu querer. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nós, para nós compreender cada vez mais. Deus perdoe os nossos pecados, eu oro em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E dou graça ao nosso Deus. Ô, meu irmão, a paz do Senhor. Aí, eu falei, o irmão chegou. Boa noite a todos. Oi, Maurício. A sua mulher ganhou um livro? Grande Esperança? Não sei não, eu acho que não. Nós levemos Nós lá. passamos lá. Já passou? Ela pegou. Ela pegou? Pegou. Nós Mas entregamos já tenho o livro. Vai levar. nós entregamos naquela rua lá. Eu tinha passado lá, mas não sei. Bom? Não, tinha passado, agora ela falou do livro, agora não tinha pego. Mas Então ela pegou. Bota ao lado de lá agora, ao outro lado. essa Que era para ser dois casal, né? Foi sábado, né? Sábado passado. Não, nós entregamos, foi foi na terça-feira, não foi isso? Porque nós não pega no sábado. Nós pega no sábado, mas nós não entregamos só na terça, porque a gente estava dando estudo ali naquela rua mesmo, né, com a mulher. ainda não tinha programado. Então não dava pra gente pegar lá na igreja, porque eles entregam às 3 horas, né, irmão? Os livros, né? Sabe aqui. Aí eu pegava antes. Aí eu entrego assim, na terça ou quarta, porque no sábado tem estudo. Vamos ler o que diz Jeremias 17. Olha, hoje a Bíblia já é dia 11. Está em Jeremias 1, né? 11. Jeremias 11. Jeremias 17. Vou falar para você, já foi Jeremias, viu? Jeremias 11. Vamos 17, depois nós vamos ler o 11 também. O irmão trouxe uma inspiração muito boa. Jeremias 17. Acharam Jeremias, depois de Isaías. 17, vamos começar do início. O irmão ali não encontrou, não. Senhor? Não, isso aqui é só sabe não marcar. Ah, você estava, né? Não, eu não vou saber. Vou fazer os ossos. O irmão Pedro. Fazer os ossos. Foi com Pedro. Isso. Isso é um varão valoroso. É, mentira. Cadê a Bíblia, Pedro? Tá cansado dele. Mas trouxe? Não. Ah, sim, tá aqui. Já vou achar logo a passagem. Já vai. Pode ser descanso. Isso. Provérbios. Ezequiel. Aqui nós vamos ler aqui. Acharam, né, irmãos? Amém. Eu vou tentar aqui. Veja a palavra de Deus. Falou para Jeremias falar para o povo de Judá e escrever no livro. E Jeremias assim fez. Recebeu a palavra de Deus, falou para o povo e escreveu para nós continuar falando.
O título diz que o pecado, ele engana e destrói. Veja só, isto é uma verdade. As pessoas que estão em pecado, elas não concordam, não acham que está certo. Não adianta teimar. Não adianta teimar. Exatamente. Então, aqui fala que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então aqui Deus está falando que o pecado daquele povo de Judá, ou seja, de todos aqueles que não aceitam Jesus, entendeu? Todo aquele que não aceita a lei de Deus, esse pecado ele está contundente, é um pecado que está visivelmente, está aparente. Você está como se estivesse carregando na testa, mostrando o pecado. Está gravado no coração da pessoa. Então, se eu tenho um pecado gravado no coração, hoje o povo faz esse tipo de gravura no corpo, que chama tal de tatuagem, né? E aquilo é uma coisa diabólica. A tatuagem é diabólica. E o povo não entende isso, e pessoas, até gente de bem, se faz aquilo. A maioria é bandido. A maioria, quem faz tatuagem é bandido. Mas até gente de bem faz também. Você vê que num lugar que tem gente santa, tem gente diabólica. Fui falar de comer ela em Santos um dia, eu vim comigo, rapaz. Em todo lugar tem gente que presta e gente que não presta. Então, veja bem. Aí é o lugar da tatuagem, né? Eles já vão para pôr as roupas para ficar nu para poder mostrar as tatuagens. Então, pensou? mexer com ele. A mulher está lá só para fazer isso aí. Veja bem. A pessoa que faz tatuagem, ela é dominada pelo Satanás. Ela vive sob o poder do diabo. A pessoa que trabalha com a tatuagem. Por quê? Porque o corpo humano é o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus fala, não faça nenhuma marca no seu corpo. Está escrito aqui no livro de Deus. Né? Não faça nenhuma marca. Então, se a gente tem uma cicatriz. Cicatriz é uma coisa, que agora Está você falando pegar a mão, fazer, filha. pagar ainda. Você fazer uma cicatriz no corpo, uma doença, um problema que deu, você está entendendo? Aí é uma coisa inesperada. Você não queria aquela doença. Ela veio. Mas você querer ir lá e fazer, e pagar para fazer a tatuagem. Olha, a tatuagem ela é tão diabólica que a pessoa, quando está amando, que não tem Deus no coração, veja só, ela acha que está amando, acha que encontrou um parceiro, uma parceira que deu certo, aí ele grava no corpo o nome daquela parceira, eu te amo, aí foi grava. Quando é com um ano, a parceira põe um chifrão nele, e ele sai fora, e não quer mais ela, aí fica aquele nome, aí para ele arrumar outra, aí a outra já acha ruim porque ele está com aquele nome, aí já continua a vida dele um inferno por causa daquela tatuagem, você está entendendo? Ele quer tirar, que ele não sai mais, está entendendo? Aí aquela outra já larga ele por causa que ele está com o nome da outra no braço. Então aquilo que só traz dor de cabeça é igual a cachaça. O cachaceiro, na hora ele acha bom na hora que está tomando, mas amanhã é uma dor de cabeça terrível e joga tudo para fora o que tem no estômago, sofre o mau cheiro e perde o emprego, perde a vergonha, perde a mulher, perde os filhos, perde a família. Acabou. É terrível. Então, quer dizer, na hora parece bom. Então, quando ele estava naquele amor ali, que mandou fazer o nome dela no braço, ela mandou fazer nas costas dela o nome dele. O Belo, isso, né? já está acontecendo isso. Agora estão fazendo tudo para tirar Para tirar e não consegue. Então estão passando. Quer dizer, as coisas que parecem boas, que não é que Deus fala para não fazer, se você fizer, momentaneamente vai te dar prazer, mas amanhã, com certeza, vai ter uma miséria na tua vida. Por quê? Porque Deus é sabedor de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Então aqui ele está dizendo que o pecado de Judá está gravado no coração deles, mas não é só de Judá não, é de todos nós, se nós não aceitar Jesus e não andar conforme os ensinamentos de Jesus. Então aqui ele diz que, o 2 ele fala, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postilos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Então aqui sobre o outeiro, Deus aqui está falando para Jeremias, como falar para o povo, olha, os seus filhos estão indo debaixo de árvores frondosas, árvores bem grandes, cheias de ramos, para fazer despacho,
fazer oferendas para os deuses estranhos. Deuses estranhos são os demônios, Satanás. Então chama Deus. O Deus desse planeta é o diabo. Você está entendendo? O Satanás é o Deus desse planeta. Você está entendendo? Veja só. E então aqui está falando que os teus filhos estão adorando esses deuses. Falando para ajudar. Então, às vezes até os nossos filhos estão fazendo isso também. Você está entendendo? E a gente fala e não quer ouvir. Não quer ouvir. Quando a gente deixa de ir na igreja por causa de qualquer uma outra coisa, a gente está fazendo daquela outra coisa como se fosse um Deus. Como se fosse um Deus. É verdade. Então, veja bem. E aqui diz assim, o 3. O monte do campo e os teus bens, todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Então ele está falando que ele vai tirar, Deus está dizendo, eu vou retirar a bênção que eu dei para vocês. Eu vou transformar essa bênção em maldição, ele está dizendo. Eu vou tirar toda a regalia que vocês têm e vou fazer de vocês escravos, e vou escravizar vocês. Vocês vão sofrer nas nações onde eles adoram esses deuses que vocês também estão imitando, estão querendo adorar, vocês vão estar lá, vão ser escravos deles. Já que vocês não querem me adorar, que sou Deus bondoso, Deus maravilhoso, que cuido de vocês, que faço tudo por vocês estão me abandonando para ir adorar outros deuses. Então ele está dizendo que vai retirar os bens da pessoa, vai tirar a bênção, ou seja, como se fosse, vou castigá-lo, Deus está dizendo, vou castigar por causa dessas coisas. O 4, ele diz, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que não conhece, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Olha, eu vou fazer você ir servir a eles lá nas outras terras, aonde eles adoram. O fogo que você acendeu o fogo contra você mesmo. Deus acendeu na minha ira, ou seja, Deus ele fica irado, quando nós temos conhecimento das coisas e fazemos errado. E nós estamos sujeitos a um castigo violento, de uma hora para outra. Hoje, a misericórdia de Deus, ela aumentou mais ainda depois que Jesus morreu na cruz. Aumentou mais ainda. Porque não é que aumentou mais ainda, que a misericórdia de Deus sempre foi a mesma. Mas acontece o seguinte, que naquela época, a punição vinha mais rápido. Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então o direito da pessoa era mais difícil ele conseguir a salvação. Era mais difícil. Conseguia, mas era mais difícil. Por isso era preciso obedecer a lei de Moisés todinha e a lei de Deus, tudo junto. Tudo que estava escrito na lei de Moisés. Pois qualquer que cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto... Agora você imagina, hoje, meus irmãos, filhos de Deus, escute isso. A lei de Deus é só 10 mandamentos. E é 10 mandamentos de amor. O povo não quer. E na lei de Moisés, irmão, era 830 mandamentos. E tinha que cumprir tudo, senão não se salvava. Vocês estão entendendo? Isso que era difícil naquele tempo. E hoje não. Hoje Jesus Cristo aboliu, como se fala, aquela lei foi exonerada. Ela foi cumprida na cruz. Acabou. Então Jesus agora facilitou para nós o máximo possível e nós lá não queremos obedecer a lei de Deus, que é a lei de amor. Você está entendendo? Ainda ficam mentindo dizendo que não precisa obedecer a lei de Deus. Vocês entenderam? A lei de holocausto e sacrifício, ali que era difícil de cumprir. O apóstolo Paulo fala que nem nossos pais conseguiram guardar a lei. Que a lei era difícil. Mas agora Jesus Cristo, ele cumpriu a lei e agora para nós ficou fácil, é só obedecer. E outra, e um mandamento que o povo não quer guardar é exatamente o mandamento de paz e descanso. Né? Vocês trabalhem 6 dias e descanse um dia.
O homem fala, trabalhe 6 dias, descansa um dia, todos aceitam, meus irmãos, que é o domingo. Trabalha a semana toda e domingo aceita. Mas o que Deus falou, trabalhe 6 dias e descansa o 7º, ninguém quer. E quando a gente fala, diz que nós que está errado, que obedecemos a Deus. Mas não é a coisa satânica, é o diabo que põe na cabeça de umas pessoas dessa, para não querer obedecer a Deus e achar que o que está obedecendo a Deus é o que está errado. Isso, uma mente sadia, uma pessoa que tem uma mente sadia, jamais vai pensar que nós estamos errados, que nós estamos cumprindo aquilo que está escrito na Bíblia. Mas o diabo entra na mente dessas pessoas para eles não compreender e achar que quem está certo é quem não está obedecendo a Deus. Eles acham um outro meio de achar que agora não precisa mais, que já era naquele tempo. Mas mesmo que se fosse naquele tempo, nós obedecendo hoje, nós não estávamos contra Deus, porque nós estávamos fazendo aquilo que está marcado lá no livro de Deus. Mesmo que fosse, que eles tivessem razão. Nós também não estaria errado. Nós estamos cumprindo aquilo que está marcando lá. Agora, você não fazer o que Deus está mandando, aí você vai ter problema no dia do juízo. Vai ter problema. Mas o diabo não deixa as pessoas pensarem assim. E aqui diz o 5. Assim diz o Senhor. Eu queria que o irmão Eurico lesse para nós, por favor, irmão. O 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, Olha. que faz da carne do seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Obrigado, irmão. Está vendo aí? Olha o que diz a palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Quem mandou guardar o domingo foi Deus? Não, foi o homem. Então nós temos que confiar em Deus. Se Deus mandou guardar o sábado, é o sábado. Chova o que for, o canivete, chova. Mas a palavra de Deus ela permanece eternamente. Feliz daquele que cumpre aquilo que Deus falou. Aí ele vai pela conversa do homem, não, que agora mudou, que está escrito aqui na Bíblia que mudou? Não, aqui está escrito, não pense que eu vim mudar a lei. Não pense que eu vim mudar, é o que está escrito na Bíblia. E as pessoas com a Bíblia debaixo do braço, a palavra do Senhor é verdadeira, aqui é a verdade, meus irmãos, e não obedece a verdade que está ali. A palavra de Deus é verdadeira, mas não aceita. Quando mostra ela, não, o que é isso? Isso era naquele tempo. Mas que verdade que é essa? A verdade de Deus, ela é eterna. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. E aqui está dizendo que assim diz o Senhor. Quem diz? É o Senhor que está dizendo, maldito o homem que confia no homem. E agora vamos para o 6. O que diz o 6 aí, Valber? Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o vento. Antes de morrerá Nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então Deus aqui está dizendo que o homem que confia no homem é como se fosse uma árvore plantada no deserto, onde não tem água. E essa árvore plantada no deserto, quando vier uma chuva lá, ela já morreu. Porque ela não tinha alimentação. Ela não tinha seiva ali puxando da terra. A terra seca ali não tinha como alimentar aquela árvore. Quem nos alimenta é Deus. O homem que confia no homem, Deus não vai estar alimentando ele, porque ele não está dando crédito a Deus. Está dando crédito ao homem, igual a ele. Então aquela árvore plantada no deserto é comparada a uma pessoa que confia no homem. Agora veja só aquele que confia em Deus. O que confia em Deus o que é? Vamos ao 7. O 7, Lívia. Bendito o homem que confia no Senhor. Olha aí, bendito o homem que confia no Senhor. Isso. E cuja esperança é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Bendito o homem que confia em Deus. Quer dizer, se eu estou fazendo aquilo que Deus mandou, é porque eu confio em Deus. Se eu desprezo aquilo que Deus falou e não obedeço, eu vou dizer que eu confio em Deus, eu estou mentindo. A Bíblia diz, aquele que diz, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, e não guarda os mandamentos, é mentiroso. E é uma verdade que Deus está falando. Faça isso, e eu não faço, e eu falo que eu confio em Deus. Eu estou mentindo mesmo. É mentindo mesmo. A Bíblia é verdadeira.
as pessoas que não querem atender a palavra de Deus e ficam inventando. Isso é um maligno que fica jogando isso no ar para enganar as pessoas. Que Cristo aboliu a lei. Cristo aboliu a lei que ele agiu como um cordeiro de Deus tirando o pecado no mundo. A lei que também matava o cordeiro representando a ele. Assim. Agora ele veio, representou aquele cordeiro e falou, agora o cordeiro acabou, eu sou o cordeiro, já fiz o trabalho dessa lei. Então essa lei acabou, porque Jesus foi o último cordeiro, o verdadeiro cordeiro a morrer em nosso lugar. Fez a expiação por todos aqueles que creem em seu nome, em o nome do Senhor Jesus. O que é comparado a um homem que confia no Senhor? Que árvore ele é comparado? 8. Rafaela? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Está vendo aí, meu irmão? O homem que confia em Deus, olha só, vamos voltar. Ó, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, ou seja, quando tiver secura, não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Está vendo? O homem que confia em Deus, que obedece aquilo que Deus falou. Mas acontece que muitos estão dando frutos, mas frutos bravos. Estão dando frutos e acham que está com suas raízes bem fixadas. Mas por quê? Porque ainda não veio a sequidão. Vocês estão entendendo? Então ele está todo eufórico. Eu não preciso, eu estou muito melhor. Aquele povo lá que obedece e se guarda o sábado, ou a lei de Deus, vive pior do que eu vivo melhor do que eles. Quer dizer, se eu não tivesse Deus, Deus não me ajudava. Como é que Deus me ajuda? Eu tenho um carro melhor do que o dele, eu tenho uma casa melhor do que a dele, eu tenho companhia, eu tenho firmas, e eu não preciso estar guardando a lei de Deus. Esse negócio não precisa não, eu já tenho Deus no coração. Quantos não falam isso? Eu não preciso ir para a igreja. Que igreja, que nada, eu vou cuidar do meu trabalho, do meu fazer. Eu da casa para o meu trabalho para casa, não falo mal da vida de ninguém, não tenho pecado. Então é isso. Mas quando vier a sequidão, a sequidão é o castigo, é os problemas. Quando vier problema, se você não tiver com Deus, você não vai vencer. Você não vai vencer tudo aquilo. A Bíblia diz que toda a riqueza que as pessoas ajuntam sem buscar a Deus, vai servir para destruir ele próprio. A própria pessoa. Então aqui, 9, Irene. As pessoas, elas ficam enganadas achando que está certo. Porque ela segue o coração dela. Vê o que diz ali. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está vendo? Ó? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o reconhecerá? Quem é que conhece o coração? Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo conhece o nosso coração. O diabo ele tem poder, mas o poder dele é limitado. Louvado seja Deus. O poder dele é limitado. Se o poder dele não fosse limitado, eu não estaria pregando aqui. Ele não deixava. Só vocês sabiam disso. O poder dele é limitado. O Senhor Deus me autorizou a pregar e ele não pode atrapalhar. Mas o prazer dele era atrapalhar. Ele tem poder, o diabo tem poder. O poder dele é tanto que ele governa este planeta Terra. O planeta Terra foi dado a ele, para ele governar. Mas não foi Deus que deu. Você já viu a explicação, foi Adão.
Deus entregou nas mãos de Adão. E Adão pecou, aí ele se apossou. Ele não recebeu de ninguém, ele usurpou. Vocês estão entendendo? Ele se apossou, igual um grileiro se apossa de uma terra. Então, aí mais tarde, esse grileiro acaba até legalizando a terra. Você já viu, sabe disso, né? Se não tiver quem reclama, ele acaba legalizando a terra, é dele. Mas era dele mesmo? Não era. Ele se apossou sem ordem de ninguém. É por isso que quando... Sim. Não, mas Deus não é o Deus do universo? É, isso. Então por que o diabo é aqui? Por causa do pecado. Ele reina aqui por causa do pecado. Por isso Jesus veio aqui e mataram Jesus. Jesus teve que morrer por causa do pecado que tem aqui. Você está entendendo? Mas... Então depois que Jesus morreu, ele não é mais Deus daqui. Veja só, filha. Deus vai governar no coração de todos aqueles que aceitam Jesus. Você está entendendo? Então aquele que não aceita vai ficar com o diabo mesmo. Apesar que o diabo não quer ninguém. A gente fala assim, o diabo ele quer destruir a pessoa. Mas o povo pensa assim, a pessoa... Você vê os mais velhos falar que vendia alma pro diabo, que é pro diabo dar dinheiro, dar riqueza. Isso nunca existiu, isso é coisa de crença. Aquilo chama-se... como é que é? Caduca. Velhas caducas. Fábulas. São fábulas. Mas o demônio tem trabalhado, tem às vezes até aparecido em forma de pessoas que morreram dizendo que tem uma botija de dinheiro ali, tem isso aqui. Você está entendendo? E isso já aconteceu mesmo. Mas as pessoas acham que vendendo a alma para o diabo vai enricar ele. Você está entendendo? Imagina se o diabo vai dar dinheiro, mas para ninguém, para poder pegar uma alma. Sendo que a maioria, 99%, só está fazendo o que o diabo quer. Você está entendendo? O diabo vai dar dinheiro para ninguém mais. Então ele nunca deu. O diabo nunca fez nada de bem para as pessoas. Ele só engana para destruir. O Satanás, ele quer destruir as pessoas. Não que ele quer pessoa para ele. Mas o povo acha, principalmente o católico, ele acha que tem gente que é do diabo, o diabo faz tudo para ganhar aquela pessoa. Não, o diabo faz tudo para aquela pessoa se perder, não ir para o céu, porque ele sabe que ele também não vai, então ele está com raiva da pessoa que vai. Então o diabo ele tem ciúme de nós, porque nós temos como é que fala, meu Deus? Nós temos o direito de ir para o céu. Não é bem o direito, o privilégio, isso, o privilégio. Mas ainda tem outra forma, o privilégio foi melhor. Nós temos o privilégio de ir para o céu. Só que esse privilégio é dado à nossa mão, é nós quem vamos escolher, nós que vamos fazer por onde. Mas ele não tem mais. Mas esse direito nós temos. Esse direito nós temos de escolher. Veja bem, nós não temos direito de ir diretamente para o céu. Nós temos o direito de escolher se nós queremos ir para o céu. Você está entendendo? E se nós escolher, Deus nos ajuda e faz de tudo para nós ir para o céu. Mas se nós não escolher, Ele não vai levar nós para o céu. Nós não vai de maneira nenhuma. Nós temos que escolher. Então, o Satanás não tem mais esse direito. Então ele já sabe que está perdido. Então agora ele quer fazer com que nós também se perca. Porque a vingança dele é que nós se perca. Porque Deus nos ama. E ele tem raiva de Deus, ele é inimigo de Deus, ele não pode com Deus, ele fala, eu posso com eles, que são fracos. Então eu destruo eles e Deus vai ficar triste porque ele não vai para o céu. Quer dizer, o Satanás diz, ele não vai, mas também não deixa aquele que Deus gosta aí. Você está entendendo? Então é por isso que ele faz com que as pessoas não venham para a igreja, não guardam os mandamentos. Deixa até as pessoas ir para as igrejas que não guardam os mandamentos. Mas a igreja que guarda os mandamentos é difícil a pessoa.
é difícil. O diabo faz de tudo para tirar a pessoa dali. Porque sabe que a pessoa vai se salvar se ela continuar ali. E aquele que for fraco da mente acaba saindo da igreja. 11. Não, 10. 10 é Irene. Pro sinal do 10, por favor. Eu sou o Senhor que escuta o coração e examina a consciência. Retribui ao homem segundo seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Interessante, obrigado, irmão. Olha, Deus está... Ali fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esquadrinho eu examino, eu olho tudo que está no coração de vocês, Deus está dizendo. Eu esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus está dizendo, eu sei tudo que você fez, para poder no dia do juízo, está tudo anotado, nós vamos acertar a conta. Se você fez o que é bem, nós vamos mostrar naquele dia. E se você fez o que é mal, nós vamos mostrar naquele dia. Para você não dizer, o Senhor não é justo. O Senhor está me tratando de uma forma injusta. Eu mereço entrar no céu e o Senhor não está deixando. Ele está dizendo, está tudo anotado, tudo que você fez. Gente, nada que nós faça é suficiente para pesar na balança em nosso favor. O que nós fez que é contra Deus sempre é mais pesado. Você está entendendo? O pecado corrói e destrói. Você está entendendo? Então, veja bem, quando Deus colocar na balança, aquela balança que tem um prato aqui, outro aqui, se Ele colocar na balança os pecados, a balança vai descer de uma vez o peso dos pecados. Aí Ele vai procurar tudo de bem que você fez. E vai pegar de todo o bem que você fez e vai pôr nesse lado aqui. Ele vai tentar só baixar um pouquinho, mas a balança vai continuar lá embaixo. Falta alguma coisa que vai fazer essa balança. O que é? É o sangue de Jesus Cristo que você aceitou. Você está entendendo? O sangue de Jesus Cristo que você aceitou. Agora vem, pingam as gotas ali naquele lado. Aquele sangue pesa mais do que o mercúrio. Você sabia que uma garrafa de mercúrio líquido vermelho, uma garrafa de mercúrio, ela pesa 13 quilos. É brincadeira? 13 quilos pesa uma garrafa de mercúrio. Então, o sangue de Jesus, foi Jesus que fez o mercúrio. Jesus que fez o mercúrio. Jesus que fez tudo no universo. E a obra nunca é mais do que o seu Criador. Então Jesus é mais. O sangue de Jesus pesa muito mais. Então, aquele que aceitou Jesus, o sangue de Jesus vai ali em favor dele e a balança pesa e suspende o pecado. E a pessoa se torna vitoriosa na frente de Deus. E Jesus fala, olha, é o meu sangue que eu derramei por ele, agora vai estar a favor dele. Então é por isso que não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Então ali está dizendo que somente o nome do Senhor Jesus é quem faz nós salvar. Então aquele que aceitar Jesus como Senhor da sua vida, esse aí não precisa ter dúvida, porque ele vai estar salvo. E ele permanecer até o fim nos caminhos de Deus. Nós não devemos se afastar, porque se nós se afastar, o inimigo se aposta e faz com que nós pequemos contra Deus. Se nós pecamos contra Deus, nós vamos perder a nossa salvação. Tem mais uma passagem para nós encerrar, porque Jeremias 11 agora. Jeremias 11. Isso, só voltar para trás um pouco.
Volte para o 11. Acharam, Valden? O título em cima diz: Aliança é violada. o que significa, o que é a aliança é violada? Ou seja, a lei de Deus não está sendo guardada ali em Judá. Você está entendendo? A aliança é violada. Violada. Estão transgredindo os mandamentos de Deus. Então, o que ele vai falar sobre essa transgressão dos mandamentos de Deus? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. E diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Vocês entenderam? A aliança é os 10 mandamentos. E o que Deus está dizendo aqui? Maldito é o homem que não obedeceu os 10 mandamentos. Mas aí o apóstolo Paulo diz que maldito é os que estão embaixo da lei. Aí eles entendem que maldito a pessoa que guardar os 10 mandamentos. Vocês estão entendendo? Maldito é aqueles que estão embaixo da lei, disse o apóstolo Paulo. As pessoas não compreendem e faz confusão. Falar, ó lá, maldito quem guarda a lei. Eu não vou guardar a lei, não. Eu estou com Cristo e eles que estão da lei. Você está entendendo? Maldito é o que não guarda a lei, está dizendo Deus, falando aqui. Veja bem, se o apóstolo Paulo tivesse falado, maldito é o homem que guarda a lei, como eles entendem, se ele tivesse falado isso, que jamais ele vai dizer isso, ia dizer isso, porque ele era um homem de Deus, um grande homem de Deus, jamais ele ia dizer isso. Mas se ele tivesse falado isto, vocês que guardam a lei são malditos. E Deus está dizendo aqui, se vocês não guardam a lei, vocês são malditos. A quem que nós deveríamos atender? A Deus. Não era isso mesmo? A Deus. Porque Deus está dizendo, quem não guarda a lei é maldito. E agora Paulo diz, quem guarda a lei é maldito. Nós deveríamos, se nós seguimos a Deus, nós deveríamos esquecer Paulo, não é isso mesmo? Eu vou esquecer Paulo e vou fazer aquilo que Deus está mandando. Mesmo que Paulo tivesse falado isso. Mas longe dele falar isso, que ele foi um grande servo do Senhor. Louvado seja Deus, ele nos ensinou muito. Os ensinos que ele deixou faz nós crescer espiritualmente. Então, como que ele, sendo um homem de Deus, ele ia contra Deus? Deus falou, maldito é o que não guarda a lei. E agora ele vem dizer, maldito é o que guarda a lei. Gente, quando nós achar uma passagem na Bíblia que está falando, isto é X, aí nós vai lá na frente na Bíblia, acha outra passagem que diz, isto não é X, nós não podemos dizer, peraí, a Bíblia está me deixando louca. Eu leio a Bíblia aqui, a Bíblia diz isso aqui, e aqui já está falando que aquilo não é. Então a Bíblia não está certa. O Espírito Santo de Deus fica muito triste com a pessoa que fizer isso. Quando você encontrar essa passagem, que você entendeu que não era aquilo que você leu no outro, você para e diz, Senhor Deus, me dê entendimento, porque eu não compreendi. Eu não compreendi o que está escrito aqui. Porque eu li no outro, e aqui, sobre esse respeito, falava desta maneira. E aqui está falando de outra maneira. Eu não compreendi. Me ajuda a entender, Senhor. Que Deus vai te mostrar. No outro dia você já vai ficar sabendo o que é a palavra certa que estava escrita ali. Porque a palavra de Deus, uma não desfaz a outra. Uma engrandece a outra. Do começo ao fim da palavra de Deus. Para aqueles que creem em Deus. A palavra de Deus, ela um engrandece o outro. Como é que nós mostramos a palavra de Deus aqui, aí o outro já mostra lá no outro, olha, aqui está dizendo que não é para fazer aquilo. Quer dizer, está derrubando a palavra. Naquela palavra lá não tem valor. Você está entendendo? Quando Paulo diz malditas que está debaixo da lei, é as pessoas que ainda estavam
sem acreditar em Jesus, que era o Cordeiro de Deus, e levando um cordeirinho original, levando o cordeiro para matar. Então ele já não estava crendo que Jesus morreu por ele. Ele tinha que levar o cordeiro para o cordeiro morrer por ele. Então ele ainda estava debaixo da lei de Moisés, a lei de holocausto e sacrifício. Maldito, porque quem não crê em Jesus é maldito. Então se você não crê no sacrifício de Jesus, é maldito. Então malditas que está embaixo, ainda continua naquela lei de holocausto e sacrifício. Não estava falando dos 10 mandamentos. E Deus está falando aqui dos 10 mandamentos. Diz-lhe, ele está dizendo aqui, Jeremias, fala para esse povo de Judá e de Jerusalém, diz assim, diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito e da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outro por Deus. Está vendo? Se vocês obedecerem a minha lei, a minha aliança, vocês são meu povo e eu sou Deus de vocês. É isso que Deus está dizendo. Aí vem os cegos espiritualmente dizendo que maldito é os que guardam a lei. Vocês estão entendendo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Amém. Irmão Francinaldo, vamos cantar o nosso hino? Não, eu não estou preparado. Não está preparado? Então Não vamos. canto mais a irmã. E aí, né? 24 horas. Venha. Você é do chão, pai? É a do chão? É a guitarra? Senhor, eu me apresento para minha vida Amém.
Deve virar. Nós em pé para nós encerrar. Querido e soberano Deus que habita nas alturas dos céus, Amém. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, Senhor Deus, que nós juntos nos reunimos, em número pequeno, Senhor, mas alegre. Nós todos aqui estamos alegres, de coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e nós ouvimos a Tua palavra, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos fortaleça, Senhor Deus, não deixe que nós venhamos a fracassar. Amém. Se nós cairmos, Senhor Deus, que nós não sabemos o que vem pela frente, nós confiamos no Teu poder e te pedimos que a Tua misericórdia nos levante e faça de nós uma nova criatura, Senhor. Amém. Eu peço também, Pai, a bênção para os nossos familiares. Que o Senhor venha abençoar eles, Senhor Deus. Fala forte em seus corações, Pai, para que eles entendam, Pai, que não existe outro caminho, que o caminho é Jesus Cristo, que vai nos levar à salvação, Senhor Deus. Salva os meus filhos, Pai. Salva os filhos de todos os que aqui estão, Senhor Deus. Amém. Meu irmão, pai, mãe, todos os familiares, Senhor Deus. Para que naquele dia nós estejamos de pé em Tua presença, cantando louvores ao Teu nome, Senhor Deus. Amém. Dai-nos a Tua paz e a Tua proteção, Senhor Deus. São bênçãos que eu peço sem mérito algum, mas eu confio nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Hoje eu vou ficar devendo. Hoje eu vou...